Tu acha que há uma tendência de emergir uma nova bipolaridade Estados Unidos-China e, em ocorrendo esse cenário, há a possibilidade de surgir um terceiro bloco mais ou menos homogêneo, como foi o Movimentos Não Alinhados? Tu vê alguns indícios nesse sentido ou não? Nós veremos sim a emergência de uma nova bipolaridade. Há todo um debate em cima de se estamos numa nova Guerra Fria ou não, e há boas posições a favor ou contra. Até onde eu consigo perceber, o sistema ele caminha para uma configuração de bipolarização entre Estados Unidos e China. E há um exemplo que é anedótico, mas já que estamos aqui no mundo da comunicação social, você há de se lembrar, Rael, quando o Brasil discutia a adoção do seu padrão de TV digital. Exato. E tudo isso bastante desdramatizado, porque não havia nenhuma grande concorrência no horizonte. Comparemos agora com o 5G. Já não era mais uma discussão puramente técnica, como foi a época da TV digital no Brasil. Isso é sintoma de algo mais, sintoma de que há uma contaminação de vários campos por uma só variável mestra. E essa variável mestra é a competição que se desenha entre uma potência estabelecida e uma emergente. Então, em um artigo que saiu na Canadian Journal of Latin American Studies, coautorado com Bruno Teodoro Luciano, eu exploro justamente esse argumento que, de fato, é possível identificar sinais de que há uma bipolarização que começa a se espraiar em vários domínios, que não só o evidente, né, o óbvio da segurança. Ora, se de fato caminhamos para uma bipolarização, será que a gente vai ver uma reprise do não alinhamento como havia na época da Guerra Fria? Sim, é bastante plausível de que países como o Brasil, novamente, se sintam agastados, constrangidos, desconfortáveis em ter que escolher entre um lado e um outro e militem pelo direito, pela necessidade, pela conveniência de não terem que tomar posição. Então, acredito que isso pode acontecer. Agora, nós vemos que já se apresentam custos muito altos para esse tipo de posição neutra. O caso do 5G, novamente, né? Não foi trivial para o Brasil escolher os dois, digamos assim, né? E acredito que isso vai continuar sendo um ponto. Em um e outro regime, vai se colocar esse tipo de opção e o Brasil tem uma certa inclinação, uma preferência a manter suas opções abertas. Mas manter opções abertas não é de graça. Existe um custo também para a abertura, para manter-se livre. Na Guerra Fria, não havia um laço econômico tão forte, nem comparado com o que é hoje do Brasil com a União Soviética, em relação ao que é do Brasil com a China. E isso se replica em vários outros países, né? Que a China é o principal parceiro comercial, o principal investidor, ou um dos principais. Tu vê uma diferença fundamental, porque eu vejo isso como uma diferença fundamental de uma nova bipolaridade em relação ao que foi a Guerra Fria, que há esse laço material, econômico e interesses de elites locais em manter a relação com a China, apesar de continuar havendo o poder muito forte dos Estados Unidos, inclusive de coação mesmo, militar, financeira. Então há um equilíbrio maior do que havia antes, talvez, em alguns países. Tu vê isso dessa forma também ou não? Tu acha que esse interesse de elites locais, ele se replica também em outras potências médias, como há no Brasil com o setor exportador? Há alguns pontos que merecem ser destacados. Primeiro, é sempre importante ter em mente que a capacidade de ação discricionária dos estados, ela ainda é muito relevante. Então, embora Estados Unidos e China, eles mesmos fossem muito interdependentes uns dos outros, os Estados Unidos têm tomado decisões de maior autonomia estratégica. E a recíproca também é verdadeira para o lado chinês. Então, apesar da interconexão, da interdependência ser um dado, um fato real, não é certo de que ela constrange, em última instância, o que os governos farão. Um exemplo muito forte é a própria União Europeia. Se alguém é multilateralista, os europeus são mais do que qualquer outro. E contudo, sobretudo após o Covid, não é? Mesmo lá há esse discurso de autonomia estratégica. E agora que eles estão com uma guerra às portas, fica ainda mais candente essa opção de que se a segurança assim pede, se a estratégia assim pede, cortemos alguns vínculos, porque não temos toda a segurança sobre as intenções do outro lado. O exemplo do Nord Stream 2 entre a Alemanha e a Rússia ilustra isso. A interconexão econômica é importante, mas talvez seja demasiado considerar que ela governe em última instância como decidirão os países. Para o caso brasileiro, nós estamos afastados desses teatros mais conflitivos, como o caso europeu. Então, considerações
de prosperidade econômica pesam bastante em como a gente conduz a nossa política exterior. É correto dizer que a maioria da população vai julgar o quão boa é uma política externa brasileira pela satisfação desse objetivo fundamental, que é promover desenvolvimento econômico. Nós não temos algumas das outras preocupações que outros países têm, como terrorismo e tudo mais. Então, isso é uma urgência muito grande, prosperidade econômica, para o que a gente faz enquanto nação. Então, as relações com a China, elas adquirem contornos muito estratégicos, muito vitais para nós e devem continuar a exercer uma influência muito grande sobre como a gente se porta.